Deixa eu fora aqui. Ontem eu fui pegar um café. Bom, eu queria, então, vamos continuar a sessão e nessa segunda parte, então, nós estabeleceremos uma conversação propriamente dita, né? Para efeito de uma boa conversação, eu vou pedir que as pessoas que gostam de fazer pequenas palestras abram mão dessa sua atitude, e seja breve na sua colocação, para que a gente possa levantar uma série de problemas tal, que dizem respeito à nossa existência e tal. E eu gostaria de dizer que eu não falei para psicólogos, eu falei para pessoas, porque eu acho uma das coisas assim, mais terríveis é essa fala compartimentada. Eu acho que hoje esse exercício crítico do pensamento sobre o pensamento, ele está sempre dirigido às pessoas. Então cada um faz do seu ato de coragem o exercício de liberdade mais denso e consistente possível. Então eu pediria assim, que as pessoas, por favor, fizessem colocações que fossem breves para a gente poder desenvolver algumas coisas que sejam pertinentes a todos, ok? Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Ciências Criminais da PUC. A minha pergunta é em função, a partir do final da fala, comentou que sobre a necessidade para abolirmos o carcereiro que há em nós, precisaríamos abolir a punição. Isso me chamou a atenção e para isso eu pudesse explicar um pouco melhor assim, o que quis dizer com isso, como eu penso essa questão, porque para mim a noção de carcereiro e de punição, ela não implica necessariamente a outra. Se eu pensar o carcereiro como aquele que exerce um controle sobre aqueles sujeitos e a punição, ela não ela pode ser um meio para um exercício de um determinado controle, mas ela não precisa necessariamente ser isso. Para mim, abolir o carcereiro não implica em abolir a punição e o inverso também é verdadeiro. Abolir a punição não implica em abolir o carcereiro. Principalmente pensando aí, fazendo um paralelo aqui com relação às alternativas que a gente produziu no Brasil à prisão. Então, essas alternativas, para mim, elas mantêm o carcereiro, ainda que tentem fazer um movimento de tentar abolir um certo grau de punição. Mas elas mantêm, pelo contrário, elas difundem o carcereiro, dessa forma. Se pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Então vamos rodar perguntas em torno disso, acho que faz um lote em torno disso aí eu respondo mais sobre o carcereiro. Não vai. Fala. Tá, eu queria um pouco isso. Às vezes quando eu escuto o cassete eu fico nesse lugar da paralisação, né? E aí eu queria saber se tu trabalha com essa categoria, vamos chamar assim, da micropolítica, ou não, ou, né, falar um pouco sobre isso, assim. E também uma outra coisa que eu fiquei curiosa, que eu não consegui entender, é por que tu colocou que pensar o carcereiro em nós seria uma posição confortável. Como é que é essa... a partir desse lugar, né, dessa pergunta, seria uma posição confortável. Gilson, do sofrimento, se no campo de concentrações, tem gente muito grande, sobre escorrência um pouco sobre o sofrimento.
faço essa primeira. Então, né? O Cristiane. Não, deixa eu começar com o Guilherme. A pergunta é ótima. Porque na relação entre a abolição do carcereiro e a abolição, né? Bom, o carcereiro, ele exerce um controle, ele tem uma função, e ele exerce esse controle porque ele quer. Ele escolheu fazer isso. Aí eu vou voltar ao Eichmann em Jerusalém, no que eu acho de espetacular naquele livro, que é como a Hannah Arendt vai mostrando no desenrolar do processo, como um sujeito tenta caracterizar assim: eu só estava cumprindo o meu trabalho, estava dando o meu trabalho. Isso é uma coisa que hoje em dia isso está expandido para todas as profissões, desde o segurança na escola, esse é o meu trabalho, todos estão no seu trabalho, esse trabalho sempre visto como uma coisa significante, é necessária, é fundamental, é para você. Então, a abolição do carcereiro também, a abolição interna do carcereiro, ela é condição também para você abolir o carcereiro tal qual nós encontramos, que era o sujeito da prisão. Abolir a prisão é uma das coisas mais difíceis, porque por mais que a gente tenha um levantamento oficial de dados estatísticos, etc., que são dados que mostram no conjunto da população, percentualmente é quase irrelevante. Eu vejo com relação a jovens infratores, chamados jovens infratores, do ponto de vista sociológico é traço, estatisticamente é traço, mas é fundamental que exista a prisão para jovens. As pessoas não abrem mão disso, não abrem mão da prisão, porque a prisão, o Foucault tinha razão, a prisão é importante porque ela é a imagem do medo. É na prisão que eu tenho tudo aquilo que a lei tem de mais solidificado, que é a capacidade de punir. É o que não pode. A lei não diz que pode, não pode. Então, nesse sentido, as alternativas que têm sido colocadas hoje em dia para a prisão, e que se traduz em medidas socioeducativas para jovens ou em penas alternativas, as diversos programas de liberdade semi-aberta, todas essas coisas são interessantes para a gente olhar, porque elas cresceram, e no Brasil acho que é importante isso, Criança e jovem sempre é a matriz de qualquer coisa. Não é à toa que em 1964, em 16 de dezembro, daqui 2 dias, foi quando se criou a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que era elaborada para se tratar crianças e jovens como um problema de segurança nacional. Isso é 1964, em dezembro. Por quê? Porque é formando crianças e jovens que você terá um adulto cidadão responsável, etc. Então, as penas alternativas, por exemplo, no Brasil, elas começam a ganhar corpo a partir da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ponto em especial já estava contemplado no antigo Código de Menores. Então, você vê que para se chegar às penas alternativas, se chegou inicialmente a um conjunto de práticas biopsicossociais que diziam respeito a controle de crianças e de jovens cometendo atos infracionais. Quando se colocou o problema das penas alternativas no Brasil, a justificativa era o quê? Bom, as penas alternativas levarão à redução das prisões, da construção das prisões, redução de vagas nas prisões, e o mesmo fundamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a prisão, a internação, chama internação,
a internação só em último caso. Não é? E a gente sabe, vocês estão na área de direito, sabem muito bem que não é assim. O psicólogo também sabe muito bem que não é assim. Né? Desde a internação provisória até a internação propriamente dita. O que aconteceu? O regime das penas alternativas criou uma punição, um crescimento absurdo de comportamentos criminalizados, não é? Passar novos comportamentos criminalizados, não é? E não houve redução nem da prisão e nem de vagas nas prisões. As prisões cresceram assustadoramente, elas estão superlotadas, não é? E elas continuam funcionando da mesma maneira. Então, o que acontece do ponto de vista do carcereiro? Você tem dentro da prisão, hoje em dia, uma maneira de administrar a prisão em que os próprios prisioneiros organizados participam da gestão administrativa da prisão. Posso dar um exemplo: o primeiro comando da capital é São Paulo. Governa a prisão. Quem governa a prisão é o primeiro comando da capital. Tá? A gente vai dizer assim, nossa, mas como? O legal e o ilegal funcionam muitíssimo bem na gestão prisional, porque não existe capitalismo sem ilegalismo, e não existe ilegalidade sem ilegalidades. Bom, então isso já ganhou um corpo hoje em dia surpreendente, que é o governo da própria prisão. Então os carcereiros são tanto aqueles do sistema prisional propriamente dito, quanto aqueles produzidos pela própria chamada, né, população sujeitada através do sujeitamento. Não? Doido isso, né? Do ponto de vista externo, né, que nós chamamos de penalização a céu aberto, né? O que acontece? O carcereiro se desdobra aí. Porque o carcereiro é tanto o sujeito que faz a chamada vistoria da aplicação das medidas, como a própria comunidade. Quem trabalha aí com psicólogo sabe como é que o Conselho Tutelar funciona. O Conselho Tutelar é o micro-tribunal, tá? Ele funciona nessa direção, acoplado com a igreja, acoplado com a escola. É que eu estou falando de igreja acoplado com a escola. E o que eu acho mais extraordinário é como você tem programas hoje em dia que são de monitoramento dos infratores, por exemplo, feito pelos próprios infratores. Então, há um programa que é do Banco Santander, por exemplo, que já foi aplicado na Europa, em parte da América Latina, está sendo aplicado no Brasil também, em que os jovens infratores, cumprindo penalização a céu aberto, eles também funcionam como monitores dos outros que são penalizados. Não é? Tudo isso em função de criar uma situação favorável para que eles não haja um redutor da conduta infratora e, ao mesmo tempo, de atração e integração dentro da comunidade. Não é? Então, a noção de carcereiro, como nós a conhecíamos, a sociedade disciplinar, por exemplo, ela ganhou uma outra dimensão. Não é? Ela não está mais circunscrita ao sujeito que tem um determinado desempenho dentro da prisão, uma função. Não é? E o que é curioso é que isso se expande para o exterior da penalização a céu aberto através desses carcereiros que se multiplicam, que eu chamei aqui de cidadão polícia. Não é? Polícia não no sentido só repressivo, não da polícia mesmo de governo das condutas. Né? Então eu queria situar isso para você, e com isso a gente vê o quê? Que não há redutor de punição. Muito pelo contrário. Está sendo exponenciado cada vez mais. Então, a própria categoria de carcereiro também ela ganha essas outras configurações breves. Não existe mais a identidade do carcereiro. A noção de identidade é própria da sociedade disciplinar. O carcereiro, na sociedade de controle, a noção de indivíduo, por exemplo, que Nietzsche trouxe, de que você é
uma multiplicidade dentro desses fluxos, faz com que, inclusive, até o próprio infrator se transforme em um carcereiro. Portanto, você não tem as políticas alternativas, do ponto de vista penal, ela produz uma variedade de poluições, não uma redução de poluições. Então, não tem uma relação entre o carcereiro e a poluição, por exemplo, é uma relação de exponencial. Você não tem o redutor de um lado, o crescimento do outro. Não, é exponencial simultaneamente. Faz uma equação exponencial. Tá? Sobre as micropolíticas, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho basicamente com isso. Né? Obviamente que toda essa reflexão que eu fiz, ela procurou assim, situar um pouco questões que são relativas à soberania, questões que são relativas à disciplina, ao controle, e elas estão sempre vistas a partir dessa dupla relação entre as relações de poder, ascensionais e descensionais. Né? Mas a coisa toda gira através da micropolítica mesmo. Né? Se nós nos restringíssemos, por exemplo, apenas a macropolítica, nós estaríamos considerando tão somente a democracia representativa e participativa, enquanto produção de políticas públicas. Se você olha para o campo da micropolítica, você está vendo isso acontecer no âmbito do pastorado. Como é que as relações de poder se estabelecem entre as diversas forças que configuram uma relação indissolúvel entre sociedade civil e Estado. Essa distinção teórica, por exemplo, que sempre percorreu as humanidades, sociedade política, sociedade civil, ou Estado, sociedade civil, ela se dilui justamente a partir das análises micropolíticas. Nesse sentido, acho que os cursos sobre segurança territorial da população, por exemplo, esse curso em especial é muito importante para ver que nunca houve essa separação do ponto de vista histórico contínuo. Né? E com relação ao sofrimento, essa é uma pergunta do Estado, mas a gente tem sempre... posso refletir um pouquinho? A noção de sofrimento, para mim, ela sempre vem acompanhada da noção de falta. Não é? Falta alguma coisa. Tá? O sofrimento sempre dá falta. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande achado que as humanidades encontraram. Mas seja no campo da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais, não é? da própria filosofia. Precisa ter uma falta, e essa falta sempre tem que ser preenchida, e no limite a falta a ser preenchida ela é de responsabilidade dessa categoria de entendimento chamada Estado. Não é? Então, se você preencher alguma coisa, X, que eu não sei, você tem uma contenção do sofrimento. Não é? Agora, o sofrimento, ele também exige que você tenha uma disposição à adaptabilidade. Eu acho que a categoria de resiliência, por exemplo, ela é muito cabível para se discutir o sofrimento hoje, não é? Porque ela é um redutor. E na medida que eu passo a lhe ver como um sujeito resiliente, eu estou dizendo que, bom, você é um sujeito que precisa ser tocado para adaptar-se com maior efetividade, não é? E produzir também, que a resiliência expõe isso, né? Produzir uma certa elasticidade, ou seja, você tem que produzir uma contestação, tem que ser elástico, mas tem que saber voltar à condição original. Não é? Isso é um redutor de sofrimento importante para tirar a categoria lá da psicanálise tão somente e vê-la dentro da dinâmica dessa produção de produtos que faz com que você passe pela empresa,
que você passe por organizações de participação, que você passe pela sua delícia de direitos pessoais, não é? Te dá uma outra conformação relativa à resiliência em que a falta começa a ser reduzida. Isso é uma coisa interessante, não é? Porque toda a crítica, eu lembro sempre do antiético, né? do Deleuze, mas toda a crítica à falta, não é? Agora, na sociedade de controle, essa falta vai sendo restrita, porque você é chamado a produzir alguma coisa nisso que era antiga falta, e isso é um redutor de sofrimento. Não é? Apesar que eu acho que a gente devia perguntar assim, bom, será que o sofrimento é a categoria mais interessante, ou a gente deveria buscar outras categorias que sejam opostas ao sofrimento, para justamente funcionar como uma resistência, não é, à resiliência? Não é? Que hoje em dia, por exemplo, há vários trabalhos que tratam pau a pau resiliência com resistência, quase que um sinônimo. Não é? E me parece que isso é um grande equívoco, ou uma captura, né? Tá certo? Não sei se eu respondi, mas só um endereçamento. Eu adorei as coisas. Então, antes a Cris estava falando da sensação de paralisação, assim. Carolina. E eu acho que compartilho muito do sentimento, assim. Fiquei muito contente de poder te ouvir, mas ao mesmo tempo é devastadora a sensação ao final da fala, assim, né? E acho um pouco porque a pauta do abolicionismo penal, ela me é muito cara, assim, também, né? Mas, bom, pensar na abolição do Estado penal, de certa forma, caminha para pensar também a abolição do Estado de Direito, né? Porque me parece que essas duas coisas hoje, elas estão muito atreladas, né? A demanda por direitos, ela vem atrelada a um determinado contrato social que a contrapartida é a ação da punição. E aí, bom, não sei o quanto que a gente está disposto a abrir mão do Estado de Direito, né? Se essas duas coisas estão de fato atreladas, assim, né? E aí, tu trazes também a questão de como que a gente hoje, dentro de uma determinada, que o Estado hoje é a grade de inteligibilidade, né? Está posta aí. E eu acreditava muito no exercício da parresia como algo que pode produzir rupturas dentro dessa racionalidade, e não, de fato, quando tu traz, bom, a parresia política, ela se opõe ao Estado, ela não tem também a lógica do Estado. Então, minha pergunta era um pouco como é que a gente consegue pensar para além disso, assim, né? Que tentar poder respirar um pouco, né? De práticas possíveis. Meu nome é Lutiane. Eu sou conselheira aqui do CNP e faço doutorado na UFRGS. E acho que a tua fala vem muito em cheio, atinge em cheio mesmo. Acho que me sinto muito mexida no sentido dessa leitura que tu fazes desses autores, que é um pouco dentro do que a gente vem fazendo no grupo de pesquisa. E é alguma coisa que também vem me mobilizando muito nos últimos tempos, o quanto a prática, tanto nos movimentos sociais, quanto necessariamente na inserção nas políticas públicas, principalmente, ela vem me incomodando, me desestabilizando e me provocando uma certa vertigem, porque justamente, e com o estudo vem me dando conta disso, assim, do quanto essa atuação que a gente faz, tanto em termos de movimentos sociais, quanto de psicólogo que se insere nas políticas públicas, é uma prática absolutamente capturada, e eu acho que traz esse percurso das políticas públicas a partir dessa lógica do pastorado, mas de quanto acho que, em posso falar da psicologia, do quanto a psicologia se insere no campo das políticas públicas, e acho que principalmente a partir da década de 70, como um movimento que contesta uma psicologia de consultório, né, uma psicologia também liberal, mas que essa inserção dentro do campo das políticas públicas, que até um determinado momento parecia alguma coisa que era uma grande coisa, ela também passa a ser capturada por esse processo, e aí, talvez, um pouquinho mais tarde, pelo neoliberalismo. E percebo assim, que o movimento que
principalmente que eu venho fazendo no doutorado, é de tentar entender esse processo para conseguir se resituar. E acho que se resituar no sentido de como que a gente consegue sair desse lugar do intelectual profeta, ou desse psicólogo que está mais dentro dessa prática de polícia mesmo, né, como bem colocaste, e se aproximar desse intelectual parresiasta, vamos dizer assim, um psicólogo que consiga colocar em questão, em suspensão, sua própria prática. Né? Mas o que eu percebo, o que eu sinto é que acho que eu consigo fazer essa leitura, eu consigo fazer esse processo, mas me sinto paralisada porque também não consigo saber como avançar para além disso, né? Como se inserir nessas discussões, o que fazer com isso? O que a gente faz com essa lógica? Eu acho que é um pouco como que a gente avança. Né? Confirmando que o senhor já havia falado anteriormente, que hoje a gente está no evento, né, tá, no geral, a gente está inovando, então até com pouca precisão, o Hegel, ao fazer uma história da busca da humanidade pela liberdade, eu tenho que perguntar para o senhor o seguinte, como o senhor o intelectual profeta, como é que o senhor visualizaria o futuro? E o que nós teríamos em contraposição, em antítese do que nós estamos vivendo hoje, nessa sociedade de controle? Qual seria essa antítese mesmo e o que nós teríamos para essa superação, se for possível? Eu respondo essas três. A paralisação apareceu a segunda vez. Não, peraí. Esse é assunto. Esse é assunto, para tudo. Veja bem, o que eu coloquei aqui é uma análise, tá certo? E eu não gostaria que ela fosse entendida do ponto de vista de estancar a mobilização ou do niilismo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse processo de captura é muito acelerado, e é mesmo, a gente também tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, configurar um pouquinho. No final dos anos 90, e aí uma resistência que veio através da internet, foi o movimento anti-globalização. Ele surpreendeu, trouxe uma novidade. Ele realmente foi inventivo. E foi até mais ou menos 2002, 2003, quando teve aquele episódio do Gênova, com a morte daquele rapaz, e que provocou depois uma retração no movimento anti-globalização, que passou a se pensar como um movimento de altermundialismo, foi substituindo o prefixo anti pelo alternativo. Mas nós aprendemos um monte de práticas de resistência lá dentro, e aprendemos inclusive algumas coisas que deveriam ser evitadas, ou que poderiam ser evitadas no futuro. Eu digo, por exemplo, assim, no campo do anarquismo, provavelmente dito, o Black Bloc, por exemplo, entrou numa rota de colisão com os Livre Theatre e outras manifestações mais pacíficas, que foram extremamente prejudiciais ao movimento naquele momento. Pegando só essa fatiazinha do anarquismo, que é importante porque ele reapareceu aí, novamente. Então veja, quando a gente está falando dessa situação da análise dos tempos que a gente está vivendo, que a captura é muito rápida, porque a função do cenário de controle é realmente imobilizar as resistências, mas nós também temos que aprender um monte aí dentro. Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Se a gente vamos pegar coisas bem recentes, Praça Tahrir, Los Indignados, Occupy Wall Street, o que eles trouxeram interessantes desse movimento? De um lado, uma contestação à tirania.
essa contestação à tirania teve como solução, a solução pelo alto, não é? A substituição do tirano e a introdução da democracia. Isso foi considerado extremamente positivo. Claro, nós também é sempre preferível a democracia a qualquer tirania, porque é a partir da democracia que nós podemos construir um mundo mais livre. Nós podemos acabar com o Estado se a gente tiver uma democracia. Nós não vamos acabar com o Estado, porque a tendência histórica geral é substituir um soberano por outro. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a França Taído nos mostra, do ponto de vista analítico, que é a entrada de toda uma perspectiva do Ocidente no Oriente, no norte da África, no Oriente Médio, de imposição da democracia como regime ideal e como utopia. Não é? Então você tem, de fato, uma coisa fantástica, que é um movimento de deposição de uma tirania, mas você ainda não tem uma equalização ali de um regime democrático propriamente dito. Com Los Indignados e o Culto Wall Street, o que a gente também aprendeu que foi bastante interessante? Primeiro, um outro processo de conviver com a existência que não é aquele da definição a priori da verdadeira consciência, que é muito próprio dos movimentos partidários. Então, você assiste os jovens com várias experiências culturais, desde de música, de artes, de convivência, que são resquícios e que vieram ainda, não procedem, digamos assim, do maio de 68. Então, isso foi extremamente interessante, como foi interessante o problema da eleição na Espanha, anos antes, quando, por meio de celulares, etc., se acionou todo mundo para interceptar aquela situação conservadora que estava se colocando. Como também a explosão dos trens na Espanha, que inicialmente foi a primeira lembra? Então, o contato eletrônico é fundamental nesse sentido. As produções culturais que estão sendo feitas por esses grupos que se dizem autônomos ou querem ser autônomos, independentes, estão trazendo práticas novas na vivência dos jovens, que podem levar a outras situações surpreendentes e que se desvencilhem da cultura. Então a gente não pode julgar. Eu acho que não é uma situação da gente imputar um juízo em cima disso. Mas do ponto de vista da análise, você chega lá no final das contas, por que os Indignados baixou a bola, porque o Wall Street baixa a bola rapidinho? Porque, no fundo, o que eles estão querendo é o que é? Emprego e democracia real. X. Democracia real é X. Você precisa elaborar isso que você está chamando de democracia real. Isso não é uma consciência superior que vai dizer que são as pessoas que estão envolvidas nessa situação de elite, que vão descobrir. Os intelectuais profetas têm o hábito de entrar e dizer, não, é assim que deve ser, assim que deve ser. Assim. Não, as coisas estão acontecendo e a gente tem que estar envolvido com isso. Com relação aos empregos, é complicado, porque de fato você fala, quando os jovens estão fazendo toda uma movimentação dessa para garantir emprego, é sinal que não tem questionamento mais à propriedade, não tem questionamento ao capital, não tem questionamento, estão, de certa maneira, sendo, não é capturados, participando desse fluxo de desenvolvimento sustentável que quer organizar um mundo melhor para as futuras gerações. Então, o que eu queria chamar a atenção é que a sociedade de controle não paralisa, muito pelo contrário, ela aciona, ela produz conexões. Só que aquilo que aparece no primeiro momento como resistência, ela tende a ser capturada de uma maneira muito rápida. Mas aí depende muito dos jovens, dos jovens mesmo, porque tem que ser jovem. E as pessoas mais maduras, para entrarem nisso, elas têm que ter experiência de radicalidade. E como a gente sabe muito bem, a grande coisa, um grande lema cultural que nos persegue é o que? Seja um incendiário na juventude, será o melhor bombeiro na vida adulta. Então, isso continua presente, Isso continua muito presente.
Então é isso que qualquer um de nós, na análise, tem que estar muito atento, para não imputar um juízo de valores, não é? Porque disso você pode extrair coisas muito interessantes. Eu comentava com os colegas de vocês lá embaixo do mundo, que esses grupos hoje em dia, autônomos, que se colocam como independentes, etc., que fazem coisas muito interessantes, na eleição da prefeita de São Paulo, eles acabaram quase todos se unindo, os apartidários, para votar no candidato da máquina partidária que funciona melhor. Entende? Então são, digamos assim, contradições que estão em jogo e que dependem da experimentação. A invenção também é inacabada, não é? Então você está lidando com uma programação inacabada e invenções que também são inacabadas. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar na máxima do universal, tudo é capturado. Não, calma lá, senão você cai no niilismo, né? Apesar que o niilismo ativo eu acho interessante, o reativo é ruim. Não, Nietzsche dizia que o niilismo ativo pode até te dar um susto, mas isso é bom, se provocar um susto. Então acho que a questão aí que passou também pela Cristiane, da paralisação, inevitavelmente está todo mundo envolvido nisso, de alguma forma. Se depois isso funciona como captura, funciona. Os hackers hoje se tornaram os melhores agentes de seguro de internet. Os líderes do movimento antiglobalização hoje em dia coordenam institutos e fundações dentro do desenvolvimento sustentável. É como carcereiro, uma escolha. Né? Isso é terrível. Nós vivemos uma sociedade capitalista que é, dentro do neoliberalismo, competitiva pra cacete. Aí ainda tem o álibi, né? Não, você vem trabalhar conosco para melhorar. Tá, vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo. Então, é isso que eu queria falar da paralisia. Eu acho que não é paralisia. Wilson, eu não sei não. O senhor Hegel, de quem eu já tive também que passar minha vida lendo pedaços. Eu não sei se ele busca muita liberdade não, porque para quem imaginava que a encarnação do Espírito Absoluto era Napoleão, não vai dar. Mas ele sim é o intelectual profeta. O Hegel é o intelectual profeta. E o intelectual de hoje, esse que eu estou falando, modulador, é essa moçada que começa, agita, inventa uma coisa nova, de repente já está dentro desse fluxo contínuo e inacabado, funcionando de outra maneira. Isso seria intelectual modulador. Eu acho que esse intelectual profeta não é muito pouco espaço. Não é assim? Os grandes instauradores, não é? Como Nietzsche, Freud, Marx, não é? O coisa que eu estudei isso no seu texto do teatro, né? Eu acho que ainda a gente não esgotou isso. Não é? Eu acho que há muita coisa do Nietzsche, por exemplo, que pode ser bastante importante para retomarmos esse campo pré-socrático e tal. E tem muita coisa do Nietzsche que é uma bobageira do cão. Mas ele pensa nas mulheres, né? Então, mas a gente precisa estar atento, não é, ao seguir um contrafluxo da história da filosofia, porque o Nietzsche, no fundo, é isso. Está dizendo assim, a filosofia virou história da filosofia. Não é filosofia. O único trabalho dele, que eu acho que é de filósofo, é assim falou Zaratustra, que é uma linguagem diferente. Já começa por aí, é outra linguagem. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Não é? Porque tudo que o Nietzsche escreve antes, assim falou Zaratustra, algumas coisas posteriores, tudo história da ciência, né? Através dos aforismos, está discutindo e tal. Fulano falou, igual ele coloca no filósofo, mas fica louco, porque é tudo em torno de um conceitozinho e tal, e você fala, eu fico um
às vezes eu fico um pouco nervoso, mas esse é o meu temperamento. Carolina, né? Agora vou chamar isso. Tudo bem? Vamos barco com relação ao que você colocou, Carolina, é o seguinte: o abolicionismo penal, sobre o Estado de Direito democrático, acho que a Cecília Coimbra explicou tudo ontem, não preciso falar nada disso. Agora, o abolicionismo penal, ele pode funcionar dentro, sim. O abolicionismo tem essa coisa que é interessante, que ele não precisa esperar mudar o mundo para abolir o castigo ou abolir o direito penal. É claro que se você abolir o direito penal, você cria um novo problema do Estado de direito. Não é? Porque o direito penal é fundamental. Mas o abolicionismo penal pensa, é uma prática, né, que decorre primeiro de constatar que já existe uma sociedade sem pena, hoje, com sociedade de direito, com direito penal, etc. Porque muitas coisas que são chamadas de crime ou infrações, que o abolicionismo penal chama de situação, problema, nós resolvemos sem precisar de direito. Nós mesmos resolvemos. Não? Resolvemos isso. O que o abolicionismo penal leva adiante é como suprimir a noção de crime. Portanto, o abolicionismo penal, ele vai também, como eu falei do assim falou Zaratustra, né, Nietzsche, dizer assim, é preciso ter uma outra linguagem que desmorone a linguagem do direito penal. E a linguagem do direito penal, você sabe, quando eu ela compartilha com a medicina, tá? Com a economia, com a biologia. Então, veja, quando a gente está falando de direito penal, a gente está falando do conjunto de saberes das humanidades que se comunicam, que produzem uma linguagem, tá? E que faz funcionar uma coisa que chama direito penal, mas na realidade é um conjunto de saberes articulados, tá? Muito bem conectados. O abolicionismo vai então em torno do quê? Bom, questionar a noção de crime, não é? Não existe uma ontologia do crime, não é? São situações problemas, e as situações problemas podem ser equacionadas envolvendo você e a vítima, ou você que é a vítima e o sujeito que provocou essa ação, não é? Que produz isso que nós chamamos de compensação, que é o quê? Tirar o juiz desse lugar mais alto, não é? Não está dizendo assim, olha, nós vamos destruir tudo isso de uma vez. Não, você não destrói tudo de uma vez. Já aprendeu que a revolução radical não leva a porra nenhuma. Então você precisa destruir isso na prática. Ou seja, você tem que abolir o castigo em você produzir uma prática que abole o tribunal, e abolir o tribunal enquanto imagem física é fundamental. Tá? O grande juiz sentado aqui, né? E o advogado que sequestra a sua vontade, né? Você não fala, alguém fala por você, tudo representação, mas só existe representação. Não é? E colocar isso num campo de discussão de horizontalidade. O que você tem, de certa maneira, no direito civil, não é? Em que o direito civil não usa esse dispositivo penal. Ele vai procurar o dispositivo da conciliação. Mas aí você vai falar, mas também é direito. Na verdade, também é o direito. Sim, não é? Mas você já intercepta o terminal fundamental que é o direito penal. Então, como equacionarmos as situações problema a partir de uma relação direta entre a vítima e o seu algoz. Eu sempre dou um exemplo que é bem bobinho, mas é bom para isso. Imagina o cara que é assim, o sonho de todo brasileiro é ter um carro, né? O maior sonho dele é ter um carro. Aí ele consegue um carro. Claro que ele tem dinheiro para pagar seguro, nada disso e tal. Pumba, ganha o carro dele, rouba o carro dele.
para que serve botar alguém em cama se você não vai ter seu carro nunca mais, porque o carro do desmanche vai nunca. Olha que sentido estúpido da vingança. É o sentido estúpido. Burro. Burro. O cara perdeu aquilo que é o sonho dele. Sabe? Ele quer o carro. Para o Estado, as pesquisas mostram, para o Estado é mais barato ele dar o carro, te ressarcir, porque se o Estado é para todos, desculpe. Se o Estado é de direito democrático para todos, me desculpe, para mim. Já tem que me ressarcir. Senão ele que desapareça. Mas percebe que o discurso abolicionista é muito. Ele tem uma certa inteligência, eu acho. Não é? Então, você reduz os custos do Estado, com prisão, administração do preso, carcereiro, etc. E encontra soluções que a gente chama de respostas percurso. Por quê? Porque não é uma resposta, você não dá uma sentença, mas você chega em comum acordo a uma resposta. E essa resposta ela tem um certo percurso, que envolve as relações entre as pessoas, o sujeito que fez, etc. Você não vai achar que então ele não vai cometer mais infração nenhuma. Não, uma sociedade de propriedade não vai cometer roubo e furto, que são as infrações mais regulares. Aí você tem que acabar com o regime da propriedade, isso é uma outra história. Mas veja, por que os reformadores penais não suportam a abolicionismo? Por quê? Põe em risco o seu títulozinho, o seu poderzinho, a sua capacidade de ser a consciência e pronunciar a certeza. Aí os mais cabotinos do direito penal falam o abolicionismo penal é uma maravilha, é uma utopia para o futuro. Cara, o cara está te destruindo, está te desqualificando, né? Eu acho que isso é desqualificar. Sabe, falar de utopia é uma besteira. É uma besteira. Acho que o Foucault, quando nós falamos de heterotopia, as práticas anarquistas, faz agora. Faz agora. Utopia é isso, você faz agora, é heterotópico, não tem, são vários lugares simultâneos, e não um lugar maravilhoso no futuro. Isso aí é uma questão platônica, a ilha dos bem-aventurados, que o cristianismo transformou em paraíso. Calma lá, não é? Então isso é uma desqualificação. Ou então, os mais conservadores falam, colocam os abolicionistas no ostracismo, que é outra medida democrática. As pessoas sempre esquecem que a democracia produz o ostracismo também. Jogar os caras no esquecimento. Ou então aparecem os reformadores, como foi colocado aqui pelo Guilherme, com as suas alternativas mirabolantes, o garantismo, que é a nova roupinha bem vestida dos rapazes e moças que defendem direito. Ele defende o direito penal. Não é direito penal. Os direitos humanos, não vamos aqui entrar em detalhes sobre isso, mas garantia de direitos humanos é por meio de punição. Lei Maria da Penha, criminaliza a homofobia, tudo tem que ser, tudo não, é o mundo da lei, né? Os museus sabem disso, sobre o direito. É o que não pode. Quando você acha que liberou sexualmente, uma parte, eu sempre acho que é um pedaço, não é todo mundo, né? Agora funciona pelo contrário, então quer punir os outros, entendeu? Isso é ressentimento, só tem ressentimento. Eu fico meio estarrecido assim, a liberação sexual, eu faço parte dessa geração da liberação sexual mesmo, que entrou de cabeça nessa história, que aprendeu com as mulheres a não ser mais machista, aprendeu com as mulheres doidas. E no fundo quem fez a liberação sexual foram as mulheres, não foram os homens. Os homens entraram os disponíveis a se deixarem atravessar por isso, perfurar a sua topografia. Foram esses que entraram. Agora, hoje em dia, eu às vezes fico meio sem graça assim, de conversar
as pessoas se casam, nós queremos casar. Puta merda, tudo isso para acabar em casamento, careta, gays. Não é? Não, mas tem os nossos bens. Bem, cara, tem tanto jeito de você fazer garantia dos seus bens, mas também precisa casar. Quer dizer, tudo que era liberação, não bota muita fé na liberação, não. Tem um monte de gente que faz liberação. Liberação não é. Lembre sempre do Pinel. O Pinel liberou o louco das correntes, aprisionou dentro da psiquiatria. Liberou o sexo, os liberados estão se aprisionando no casamento. Aí é a coisa de a gente estar atento, né, nessa atividade do pensamento sobre o próprio pensamento. Como é que a gente vai analisando isso, porque não dá para generalizar, mas isso é uma tendência. Às vezes é bom ser sociólogo, para ficar vendo as tendências, para onde vai, para onde não, sabe? É meio chato fazer esse tipo de trabalho, mas ele é importante, ele é muito importante. Eu não estou nem aí se diminui o seu sofrimento, por exemplo, você casar, vai cagar, cara. Isso é irrelevante. É irrelevante, eu sei que você me pague um pau por sessão. Não é? É isso, né? Você pagou um pau por sessão para mim, compreendi tudo. Aí eu faço aquele sapo, né? Sapos todos, jogou 1000zinho, vai embora. É isso. Tô fora. Acho que a gente não ganha, nem a psicologia, nem a psicanálise ganha com isso. E hoje ganha menos ainda. Porque hoje a psiquiatria está voltando a virar o toque de língua. E na sociedade de controle não existe mais a distinção normal e anormal. A sociedade de controle introduziu a noção de transtorno. Todos somos transtornados. Já nascemos com transtorno. Todos somos, para todos nós, toda uma medicina, uma farmacologia capaz de responder aos nossos transtornos. Prozac de lado, Ritalina, conserva. Vou perguntar aqui para a moçada, porque quando eu pergunto na aula, os estudantes escrevendo no meu grupo, quem tomou Ritalina ou conserva? Aluno, só do braço. Dá uma placa lá na frente. Deixa eu preparar aqui. Ontem eu vou pegar um café. Bom, eu queria então, vamos continuar a sessão. E nessa segunda parte, então, nós estabeleceremos uma conversação propriamente dita. Né? Para efeito de uma boa conversação, eu vou pedir que as pessoas que gostam de fazer pequenas palestras abram mão dessa sua atitude, né? E seja breve na sua colocação, para que a gente possa levantar uma série de problemas tal, que dizem respeito à nossa existência. Tal. E eu gostaria de dizer que eu não falei para psicólogos, eu falei para pessoas, porque eu acho uma das coisas assim, mais terríveis é essa fala compartimentada. Eu acho que hoje esse exercício crítico do pensamento sobre o pensamento, ele está sempre dirigido às pessoas. Então, cada um faz do seu ato de coragem o exercício de liberdade mais denso e consistente possível.
Então eu pediria assim, que as pessoas, por favor, fizessem colocações que fossem breves para a gente poder desenvolver algumas coisas que sejam pertinentes a todos, ok? Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Ciências Criminais da PUC. A minha pergunta, em função, a partir do final da fala, comentou que sobre a necessidade para abolirmos o carcereiro que há em nós, precisaríamos abolir a punição. Isso me chamou a atenção e para isso eu queria que pudesse explicar um pouco melhor assim, o que quis dizer com isso, como tu pensa. A questão, para mim, a noção de carcereiro e de punição, ela não implica necessariamente a outra. Se eu pensar o carcereiro como aquele que exerce um controle sobre aqueles sujeitos e a punição, ela não é, ela pode ser um meio para um exercício de um determinado controle, mas ela não precisa necessariamente ser isso. Para mim, abolir o carcereiro não implica em abolir a punição, e o inverso também é verdadeiro. Abolir a punição não implica em abolir o carcereiro. Principalmente pensando aí, fazendo um paralelo que, com relação às alternativas que a gente produziu no Brasil à prisão. Então, essas alternativas, para mim, elas mantêm o carcereiro, ainda que tentem fazer um movimento de tentar abolir um certo grau de punição. Mas elas mantêm, pelo contrário, elas difundem o carcereiro, de certa forma. Se pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Então vamos rodar perguntas em torno disso, acho que faz um lote em torno disso aí eu respondo mais sobre o carcereiro. Não vai. Fala. Tá, eu queria um pouco isso. Às vezes, quando eu escuto o cassete, eu fico nesse lugar da paralisação, né? E aí eu queria saber se tu trabalha com essa categoria, vamos chamar assim, da micropolítica, ou não, ou, né, falar um pouco sobre isso, assim. E também uma outra coisa que eu fiquei curiosa, que eu não consegui entender, é por que tu colocou que pensar o carcereiro em nós seria uma posição confortável. Como é que é essa... a partir desse lugar, né, dessa pergunta, seria uma posição confortável. Gilson, o sofrimento, se no campo de computação e tem muito grande, escorrendo um pouco sobre o sofrimento. Faça essa primeira. O Cristiane. Não, deixa eu começar por Guilherme. A pergunta é ótima, porque na relação entre a abolição do carcereiro e a punição, né? Bom, o carcereiro, ele exerce um controle, ele tem uma função, e ele exerce esse controle porque ele quer, ele escolheu fazer isso. Eu vou voltar ao Einstein em Jerusalém, no que eu acho de espetacular naquele livro, que é como a Hannah Arendt vai mostrando no desenrolar do processo, como um sujeito tenta caracterizar assim: eu só estava cumprindo o meu trabalho, salvando o meu trabalho. Isso é uma coisa que hoje em dia isso está expandindo para todas as profissões, né? Desde o segurança na escola, esse é o meu trabalho, todos estão, o seu trabalho, esse trabalho sempre visto como uma coisa significante, é necessária, é fundamental, é para você.
Então, a abolição do carcereiro também, a abolição interna do carcereiro, né, ela é condição também para você abolir o carcereiro tal qual nós encontramos, que era o sujeito da prisão. Né? Abolir a prisão é uma das coisas mais difíceis, porque por mais que a gente tenha um levantamento oficial de dados estatísticos, etc., que são dados que mostram no conjunto da população, percentualmente é quase irrelevante. Né? Eu vejo com relação aos jovens infratores, chamados jovens infratores, do ponto de vista sociológico é traço, estatisticamente é traço. Mas é fundamental que exista a prisão para jovens. As pessoas não abrem mão disso, não abrem mão da prisão, porque a prisão, o Foucault tinha razão, a prisão é importante porque ela é a imagem do medo. É na prisão que eu tenho tudo aquilo que a lei tem de mais solidificado, que é a capacidade de punir. É o que não pode. A lei não diz que pode, não pode. Então, nesse sentido, as alternativas, né, que têm sido colocadas hoje em dia para a prisão e que se traduz em medidas socioeducativas para jovens ou em penas alternativas, as diversos programas, né, de liberdade semi-aberta, todas essas coisas são interessantes para a gente olhar, porque elas cresceram, e no Brasil acho que é importante isso, né? Criança e jovem sempre é a matriz de qualquer coisa. Não é à toa que em 1964, em 16 de dezembro, daqui 2 dias, foi quando se criou a Política Nacional do Bem-Estar do Negro, que era elaborada para se tratar crianças e jovens como um problema de segurança nacional. Isso é 1964, de dezembro. Não é por quê? Porque é formando crianças e jovens que você terá um adulto cidadão responsável, etc, etc. Então, as penas alternativas, por exemplo, no Brasil, elas começam a ganhar corpo a partir da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ponto em especial já estava contemplado no antigo Código de Menores. Tá? Então você vê que para se chegar às penas alternativas, se chegou inicialmente a um conjunto de práticas biopsicossociais que diziam respeito a controle de crianças e de jovens cometendo atos infracionais. Quando se colocou o problema das penas alternativas no Brasil, a justificativa era o quê? Bom, as penas alternativas levarão à redução das prisões, da construção das prisões, redução de vagas nas prisões e o mesmo fundamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a prisão, a internação, né? Chama internação. A internação só em último caso. Não é? E a gente sabe, vocês que trabalham em direito sabem muito bem que não é assim. O psicólogo também sabe muito bem que não é assim. Né? Desde a internação provisória até a internação propriamente dita. O que aconteceu? O regime das penas alternativas criou uma punição, um crescimento absurdo de comportamentos criminalizados, não é? Passaram novos comportamentos criminalizados, não é? E não houve redução nem da prisão e nem de vagas nas prisões. As prisões cresceram assustadoramente, elas estão superlotadas, não é? E elas continuam funcionando da mesma maneira. Então, o que acontece do ponto de vista do carcereiro? Você tem dentro da prisão, hoje em dia, uma maneira de administrar a prisão em que os próprios prisioneiros organizados participam da gestão administrativa da prisão. Posso dar um exemplo: o primeiro comando da capital é São Paulo. Governa a prisão. Quem governa a prisão é o primeiro comando da capital. Tá? Você vai dizer assim: nossa, mas como? O legal e o ilegal funcionam muitíssimo bem
na gestão prisional, porque não existe capitalismo sem ilegalismo e não existe legalidade sem ilegalidade. Bom, então isso já ganhou um corpo hoje em dia surpreendente, que é o governo da própria prisão. Então os carcereiros são tanto aqueles do sistema prisional propriamente dito, quanto aqueles produzidos pela própria chamada, né, população sujeitada através do sujeitamento. Não é? Doido isso, né? Do ponto de vista externo, não é? Que nós chamamos de penalização a céu aberto, não é? O que acontece? O carcereiro se desdobra aí. Porque o carcereiro é tanto o sujeito que faz a chamada vistoria da aplicação das medidas, como a própria comunidade. Quem trabalha aí com psicólogo sabe como é que o Conselho Tutelar funciona. O Conselho Tutelar é um meio do tribunal, não é? Ele funciona nessa direção, acoplado com a igreja, acoplado com a escola. É que eu estou no ponto de igreja acoplado com a escola. E o que eu acho mais extraordinário é como você tem programas hoje em dia que são de monitoramento dos infratores, por exemplo, feito pelos próprios infratores. Então, há um programa que é do Banco Santander, por exemplo, que já foi aplicado na Europa, em parte da América Latina, está sendo aplicado no Brasil também, em que os jovens infratores, cumprindo penalização a céu aberto, eles também funcionam como monitores dos outros que são penalizados. Não é? Tudo isso em função de criar uma situação favorável para que eles não haja um redutor da conduta infratora e, ao mesmo tempo, de atração e integração dentro da comunidade. Não é? Então, a noção de carcereiro, como nós a conhecíamos, a sociedade disciplinar, por exemplo, ela ganhou uma outra dimensão. Não é? Ela não está mais circunscrita ao sujeito que tem um determinado desempenho dentro da prisão, uma função. Não é? E o que é curioso é que isso se expande para o exterior da penalização ao céu aberto através desses carcereiros que se multiplicam, que eu chamei aqui de cidadão polícia. Não é? Polícia não no sentido só repressivo, não da polícia mesmo, de governantes conjuntos. Né? Então eu queria situar isso para você, e com isso a gente vê o quê? Que não há redutor de punição. Muito pelo contrário. Está sendo exponenciado cada vez mais. Então, a própria categoria de carcereiro também ela ganha essas outras configurações breves. Não existe mais a identidade do carcereiro. A noção de identidade é própria da sociedade disciplinar. O carcereiro, na sociedade de controle, a noção de indivíduo, por exemplo, que o Nietzsche trouxe, de que você é uma multiplicidade dentro desses fluxos, faz com que, inclusive, até o próprio infrator se transforme em um carcereiro. Portanto, você não tem as políticas alternativas, do ponto de vista penal, ela produz uma variedade de punições, não uma redução de punições. Então, não tem uma relação entre o carcereiro e a punição, por exemplo, é uma relação de exponencial. Você não tem o redutor de um lado, o crescimento do outro. Não, é exponencial simultaneamente. Faz uma equação exponencial. Tá? Sobre as micropolíticas, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho basicamente com isso. Obviamente que toda essa reflexão que eu fiz, ela procurou assim, situar um pouco questões que são relativas à soberania, questões que são relativas à disciplina, ao controle, e elas estão sempre vistas a partir dessa dupla relação entre as relações de poder, ascensionais e descensionais. Mas a coisa
toda gira através da micropolítica mesmo. Né? Se nós nos restringíssemos, por exemplo, apenas a macropolítica, nós estaríamos considerando tão somente a democracia representativa e participativa, enquanto produção de políticas públicas. Se você olha para o campo da micropolítica, você está vendo isso acontecer no âmbito do pastorado. Como é que as relações de poder se estabelecem entre as diversas forças que configuram uma relação indissolúvel entre sociedade civil e Estado. Essa distinção teórica, por exemplo, que sempre percorreu as humanidades, sociedade política, sociedade civil, ou Estado, sociedade civil, ela se dilui justamente a partir das análises micropolíticas. Nesse sentido, acho que os cursos de segurança da população, por exemplo, esse curso em especial é muito importante para ver que nunca houve essa separação do ponto de vista histórico contínuo. E com relação ao sofrimento, essa é uma pergunta dos caras, mas a gente tem sempre... posso entender um pouquinho? A noção de sofrimento, para mim, ela sempre vem acompanhada da noção de falta. Não é? Falta alguma coisa. Tá? O sofrimento da falta. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande achado que as humanidades encontraram. Não é? Seja no campo da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais, não é? da própria filosofia. Precisa ter uma falta e essa falta sempre tem que ser preenchida. E, no limite, a falta a ser preenchida, ela é de responsabilidade dessa categoria de entendimento chamado Estado. Não é? Então, se você preencher alguma coisa, X, eu não sei, você tem uma contenção do sofrimento. Não é? Agora, o sofrimento, ele também exige que você tenha uma disposição à adaptabilidade. Eu acho que a categoria de resiliência, por exemplo, ela é muito cabível para se discutir o sofrimento hoje, não é? Porque ela é um redutor, que na medida que eu passo a lhe ver como um sujeito resiliente, eu estou dizendo que, bom, você é um sujeito que precisa ser tocado para adaptar-se com maior efetividade, não é? E produzir também, que a resiliência expõe isso, né? Produzir uma certa elasticidade, ou seja, você tem que produzir uma contestação, tem que ser elástico, mas tem que saber voltar à condição original. Não é? Isso é um redutor de sofrimento importante para tirar a categoria lá da psicanálise tão somente e vê-la dentro da dinâmica dessa produção de produtos que faz com que você passe pela empresa, que você passe por organizações de participação, que você passe pela sua delícia de direitos pessoais, não é? Te dá uma outra conformação relativa à resiliência em que a falta começa a ser reduzida. Isso é uma coisa interessante. Não é? Porque toda a crítica, eu lembro sempre do antiédipo, né? do Deleuze, mas toda a crítica à falta, não é? Agora na sociedade de controle, essa falta vai sendo restrita, porque você é chamado a produzir alguma coisa nisso que é a antiga falta, e isso é um redutor de sofrimento. Não é? Apesar que eu acho que a gente devia perguntar assim, bom, será que o sofrimento é a categoria mais interessante? Ou a gente deveria buscar outras categorias que sejam opostas ao sofrimento para justamente funcionar como uma resistência, não é, à resiliência. Não é? Que hoje em dia, por exemplo, há vários trabalhos que tratam pau a pau resiliência com resistência, quase como sinônimo. Não é? E me parece que isso é um grande equívoco. Ou uma captura, né? Tá certo? Não sei se eu respondi, mas só um endereçamento. Eu poderia explicar.
sensação de paralisação, assim, Carolina. E eu acho que compartilho muito do sentimento, assim, fiquei muito contente de poder te ouvir, mas ao mesmo tempo é devastadora a sensação ao final da fala, assim, né? E acho um pouco porque a pauta do abolicionismo penal, ela me é muito cara, assim, também, né? Mas, bom, pensar na abolição do Estado penal, de certa forma, caminha para pensar também a abolição do Estado de Direito, né? Porque me parece que essas duas coisas hoje elas estão muito atreladas, né? A demanda por direitos, ela vem atrelada a um determinado contrato social que a contrapartida é a ação da condição. E aí, bom, né? Não sei o quanto que a gente está disposto a abrir mão do Estado de Direito, né? Se essas duas coisas estão de fato atreladas, assim, né? E aí, tu trazes também a questão de como que a gente hoje, dentro de uma determinada, que o Estado hoje é a grade de inteligibilidade, né, que está posta aí. E eu acreditava muito no exercício da parresia como algo que pode produzir rupturas dentro dessa racionalidade. E não, de fato, quando tu traz, bom, a parresia política, ela se opõe ao Estado, ela não tem também a lógica do Estado. Então, minha pergunta era um pouco como é que a gente consegue pensar para além disso, assim, né? Que tentar poder respirar um pouco, pedir práticas possíveis. Meu nome é Lutiane. Eu sou conselheira aqui do CNP e faço doutorado na UFRGS. E acho que a tua fala vem muito em cheio, atinge em cheio mesmo. Acho que me sinto muito mexida no sentido dessa leitura que tu fazes desses autores, que é um pouco da discussão que a gente vem fazendo no grupo de pesquisa, e é alguma coisa que também vem me mobilizando muito nos últimos tempos, o quanto a prática, tanto nos movimentos sociais, quanto necessariamente da inserção nas políticas públicas, principalmente, ela vem me incomodando, me desestabilizando e me provocando uma certa vertigem, porque justamente, e com o estudo vem me dando conta disso, assim, do quanto essa atuação que a gente faz, tanto em termos de movimentos sociais, quanto de psicólogo que se insere nas políticas públicas, é uma prática absolutamente capturada, e eu acho que traz esse percurso das políticas públicas a partir dessa lógica do pastorado. Mas de quanto acho que, e posso falar da psicologia, de quanto a psicologia se insere no campo das políticas públicas, acho que principalmente a partir da década de 70, como um movimento que contesta uma psicologia de consultório, né, uma psicologia também liberal, mas que essa inserção dentro do campo das políticas públicas, que até um determinado momento parecia alguma coisa que era uma grande coisa, ela também passa a ser capturada por esse processo, e aí, talvez, um pouquinho mais tarde, pelo neoliberalismo. E percebo assim, que o movimento principalmente que eu venho fazendo no doutorado, é de tentar entender esse processo para conseguir se resituar. E acho que se resituar no sentido de como que a gente consegue sair desse lugar do intelectual profeta, ou desse psicólogo que está mais dentro dessa prática de polícia mesmo, né, como bem colocaste, e se aproximar desse intelectual parresiasta, vamos dizer assim, um psicólogo que consiga colocar em questão, em suspensão, sua própria prática. Né? Mas o que eu percebo, o que eu sinto é que acho que eu consigo fazer essa leitura, eu consigo fazer esse processo, mas eu me sinto paralisada porque também não consigo saber como avançar para além disso, né? Como se inserir nessas discussões, o que fazer com isso? O que a gente faz com essa lógica? Eu acho que é um pouco como que a gente avança. Né? Confirmando que o senhor já havia falado anteriormente, que hoje a gente está no evento, né, tá, no geral, que a gente está inovando, então até com pouca precisão, o Hegel, ao fazer uma história da busca da humanidade pela liberdade, eu tenho que perguntar para o senhor o seguinte, como o senhor
o intelectual profeta, como é que você visualizaria o futuro? O que nós teríamos em contraposição, em antítese do que nós estamos vivendo hoje, nessa sociedade de controle? Qual seria essa antítese mesmo? E o que nós teríamos por essa superação, se for possível? Eu respondo essas três. A paralisação apareceu a segunda vez. Não, peraí. Esse é assunto. Esse é o assunto, para tudo. Veja bem, o que eu coloquei aqui é uma análise, tá certo? E eu não gostaria que ela fosse entendida do ponto de vista de estancar a mobilização ou do niilismo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se o processo de captura é muito acelerado, não é? E é mesmo, a gente também tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo, configurar um pouquinho. No final dos anos 90, e aí uma resistência que veio através da internet, não é? Foi um movimento anti-globalização. Ele surpreendeu, ele trouxe uma novidade. Ele realmente foi inventivo. E o foi até mais ou menos 2002, 2003, quando teve aquele episódio do Gênova, com a morte daquele rapaz, e que provocou depois uma retração no movimento anti-globalização, que passou a se pensar como um movimento de altermundialismo, foi substituindo o prefixo anti pelo alternativo. Mas nós aprendemos um monte de práticas de resistência lá dentro, e aprendemos inclusive algumas coisas que deveriam ser evitadas, ou que poderiam ser evitadas no futuro. Eu digo, por exemplo, assim, no campo do anarquismo, provavelmente dito, o Black Bloc, por exemplo, entrou numa rota de colisão com o Living Theatre e outras manifestações mais pacíficas, que foram extremamente prejudiciais ao movimento naquele momento. Pegando só essa fatiazinha do anarquismo, que é importante porque ele reapareceu aí, novamente. Então veja, quando a gente está falando dessa situação da análise dos tempos que a gente está vivendo, que a captura é muito rápida, porque a função da sociedade de controle é realmente imobilizar as resistências, mas nós também temos que aprender um monte aí dentro. Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Se a gente vamos pegar coisas bem recentes, Praça Tahrir, Los Indignados, Occupy Wall Street, o que eles trouxeram interessantes desse movimento? De um lado, uma contestação à tirania. Essa contestação à tirania teve como solução, a solução pelo alto, a substituição do tirano e a introdução da democracia. Isso foi considerado extremamente positivo. Claro, nós também é sempre preferível a democracia a qualquer tirania, porque é a partir da democracia que nós podemos construir um mundo mais livre. Nós podemos acabar com o Estado se a gente tiver uma democracia. Nós não vamos acabar com o Estado, porque a tendência histórica geral é substituir um soberano por outro. Mas, ao mesmo tempo, a Praça Tahrir nos mostra, do ponto de vista analítico, que é a entrada de toda uma perspectiva do Ocidente no Oriente, no Norte da África, no Oriente Médio, de imposição da democracia como regime ideal e como utopia. Então você tem, de fato, uma coisa fantástica, que é um movimento de deposição de uma tirania, mas você ainda não tem uma equalização ali de um regime democrático propriamente dito. Com Los Indignados e o Occupy Wall Street, o que a gente também aprendeu que foi bastante interessante? Primeiro, um outro processo de conviver com a existência que não é aquele da definição a priori da verdadeira consciência, que é muito próprio dos movimentos partidários.
Não é? Então você assiste os jovens com várias experiências culturais, não é? Desde de música, de artes, de convivência, que são resquícios e que vieram ainda, não procedem, digamos assim, do maio de 68. Não é? Então isso foi extremamente interessante, como foi interessante o problema da eleição na Espanha, anos antes, quando por meio de celulares, etc., se acionou todo mundo para interceptar aquela situação conservadora que estava se colocando. Não é? Como também a explosão dos trens na Espanha, que inicialmente foi proibida ao ETA, lembra? Então, o contato eletrônico é fundamental nesse sentido. As produções culturais que estão sendo feitas por esses grupos que se dizem autônomos ou querem ser autônomos, independentes, estão trazendo práticas novas da vivência dos jovens, não é? Que podem levar a outras situações, não é? Surpreendentes e que se desvencilhem da cultura. Então a gente não pode julgar. Eu acho que não é uma situação da gente imputar um juízo em cima disso. Mas do ponto de vista da análise, você chega lá no final das contas, por que os indignados baixam a bola, porque o Wall Street baixa a bola rapidinho? Porque, no fundo, o que eles estão querendo é o que é? Emprego e democracia real. X. Democracia real é X. Você precisa elaborar isso que você está chamando de democracia real. Mas isso não é uma consciência superior que vai dizer isso. São as pessoas que estão envolvidas nessa situação de limite, que vão descobrir. Os intelectuais profetas têm o hábito de entrar e dizer, não, é assim que deve ser, assim que deve ser. Assim. Não, as coisas estão acontecendo. E a gente tem que estar envolvido com isso. Com relação aos empregos, é complicado, porque de fato você fala, quando os jovens estão fazendo toda uma movimentação dessa para garantir emprego, é sinal que não tem questionamento mais à propriedade, não tem questionamento ao capital, não tem questionamento, estão, de certa maneira, sendo, não é capturados, participando desse fluxo de desenvolvimento sustentável que quer organizar um mundo melhor para as futuras gerações. Não é? Então, o que eu queria chamar a atenção é que a sociedade de controle não paralisa, muito pelo contrário, ela aciona, ela produz conexões. Só que aquilo que aparece no primeiro momento como resistência, ela tende a ser capturada de uma maneira muito rápida. Mas aí depende muito dos jovens, dos jovens mesmo, porque tem que ser jovem. E as pessoas mais maduras, para entrarem nisso, elas têm que ter experiência de radicalidade. E como a gente sabe muito bem, a grande coisa, um grande lema cultural que nos persegue é o que? Seja um incendiário na juventude, será o melhor bombeiro no mundo. Então, isso continua presente, Isso continua muito presente. Então, é isso que você, qualquer um de nós, na análise, tem que estar muito atento, para não imputar um juízo de valores, porque disso você pode extrair coisas muito interessantes. Eu comentava com os colegas de vocês lá embaixo do mundo que esses grupos hoje em dia autônomos que se colocam como independentes, etc., que fazem coisas muito interessantes, na eleição para prefeito de São Paulo, eles acabaram quase todos se unindo, os apartidários, para votar no candidato da máquina partidária que funciona melhor. Entende? Então são, digamos assim, contradições que estão em jogo e que dependem da experimentação. A invenção também é inacabada. Então você está lidando com uma programação inacabada e invenções que também são inacabadas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na máxima do universal, tudo é capturado. Não, calma lá, senão você cai no niilismo. Apesar que o niilismo ativo eu acho interessante, mas o reativo é ruim. O Nietzsche dizia que o niilismo ativo pode até te dar um susto, mas isso é bom, se provocar um susto. Então acho que a questão aí passou também
Cristiana, da paralisação, inevitavelmente está todo mundo envolvido nisso, de alguma forma. Não é? Se depois isso funciona como captura, funciona. Os hackers hoje se tornaram os melhores agentes de seguro de internet. Os líderes do movimento antiglobalização hoje em dia coordenam institutos e fundações dentro do desenvolvimento sustentável. É como o carcereiro, uma escolha. Né? Isso é terrível. Nós vivemos uma sociedade capitalista que é, dentro do neoliberalismo, competitiva pra cacete. Aí ainda tem o álibi, né? Não, você vem trabalhar com músico para melhorar. Tá, vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo. Então, é isso que eu queria falar da paralisia. Eu acho que não é paralisia. Dilson, eu não sei não. O senhor Hegel, de quem eu já tive também que passar minha vida lendo pedaços, eu não sei se ele busca muita liberdade não, porque para quem imaginava que a encarnação do Espírito Absoluto era Napoleão, não vai dar. Ele sim é o intelectual profeta. O Hegel é o intelectual profeta. E o intelectual o de hoje, esse que eu estou falando, modulador, é essa moçada que começa, agita, inventa uma coisa nova, de repente já está dentro desse fluxo contínuo, inacabado, funcionando de outra maneira. Esse seria o intelectual modulador. Eu acho que esse intelectual profeta não é muito pouco espaço. Não é assim? Os grandes instauradores, não é? Como Nietzsche, Freud, Marx, não é? O coisa que eu escrevi isso no texto do teatro, né? Eu acho que ainda a gente não esgotou isso. Não é? Eu acho que há muita coisa do Nietzsche, por exemplo, que pode ser bastante importante para retomarmos esse campo pré-socrático e tal. E tem muita coisa do Nietzsche que é uma bobageira no campo. Não é? Ele pensa nas mulheres, né? Não é? Então, mas a gente precisa estar atento, não é? Ao seguir um contrafluxo da história da filosofia, porque o Nietzsche no fundo é isso, está dizendo assim, a filosofia virou história da filosofia. Não é filosofia. O único trabalho dele, que eu acho que é de filósofo, é assim falou Zaratustra, que é uma linguagem diferente. Já começa por aí, é outra linguagem, que eu acho que tem que prestar atenção nisso. Não é? Porque tudo que o Nietzsche escreve antes, assim falou Zaratustra, algumas coisas posteriores, tudo história da ciência, né? Através dos aforismos, está discutindo e tal. Fulano falou, igual ele coloca no filósofo, mas fica louco, porque é tudo em torno de um conceito assim e tal, e você fala. Às vezes eu fico um pouco nervoso, mas esse é o problema de temperamento. Carolina, né? Agora vou chegar nisso. Tudo bem? Vamos para o com relação ao que você colocou, Carolina, é o seguinte: o abolicionismo penal, sobre o Estado de Direito democrático, acho que a Cecília Coimbra explicou tudo ontem, não precisa falar nada disso. Agora, o abolicionismo penal, ele pode funcionar dentro, sim. O abolicionismo tem essa coisa que é interessante, que ele não precisa esperar mudar o mundo para abolir o castigo ou abolir o direito penal. É claro que se você abolir o direito penal, você cria um problema do Estado antidireito. Não é? Porque o direito penal é fundamental. Mas o abolicionismo penal pensa, é uma prática, né, que decorre primeiro de constatar que já existe uma sociedade sem pena, hoje, com Estado de Direito, com o direito penal, etc. Porque muitas coisas que são chamadas de crime ou infrações, que o abolicionismo penal chama de situação, problema, nós resolvemos sem precisar de direito. Nós mesmos resolvemos. Resolvemos. O que o abolicionismo
abolicionismo penal leva adiante é como suprimir a noção de crime. Portanto, o abolicionismo penal, ele vai também, como eu falei do Assim Falou Zaratustra, né, do Nietzsche, dizer assim, é preciso ter uma outra linguagem que desmorone a linguagem do direito penal. E a linguagem do direito penal, você sabe também do eu, ela compartilha com a medicina, tá? Com a economia, com a biologia. Então, veja, quando a gente está falando de direito penal, a gente está falando do conjunto de saberes das humanidades que se comunicam, que produzem uma linguagem, tá? E que faz funcionar uma coisa que chama direito penal, mas na realidade é um conjunto de saberes articulados, tá? Muito bem conectados. O abolicionismo vai então em torno do quê? Bom, questionar a noção de crime, não é? Não existe uma ontologia do crime, não é? São situações-problemas, e as situações-problemas podem ser equacionadas envolvendo você e a vítima, ou você que é a vítima e o sujeito que provocou essa ação, não é? Que produz isso que nós chamamos de compensação, que é o quê? Tirar o juiz desse lugar mais alto, não está dizendo assim, olha, nós vamos destruir tudo isso de uma vez. Não, você não destrói tudo de uma vez. Já aprendeu que a revolução radical não leva a porra nenhuma. Então você precisa destruir isso na prática. Ou seja, você tem que abolir o castigo em você produzir uma prática que abole o tribunal, e abolir o tribunal enquanto imagem física é fundamental. Tá? O grande juiz sentado aqui, né? E o advogado que sequestra a sua vontade, né? Você não fala, alguém fala com você, tudo representação, mas só existe representação. Não é? E colocar isso num campo de discussão de horizontalidade. Que você tem, de certa maneira, no direito civil, não é? Em que o direito civil não usa esse dispositivo penal. Ele vai procurar o dispositivo da conciliação. Mas aí você vai falar, mas também é direito. Não é verdade? Também é o direito. Sim. Não é? Mas você já intercepta o terminal fundamental que é o direito penal. Então, como equacionarmos as situações problema a partir de uma relação direta entre a vítima e o seu autor. Eu sempre dou um exemplo que é bem bobinho, mas é bom para isso. Imagina um cara que é assim, o sonho de todo brasileiro é ter um carro, né? O maior sonho dele é ter um carro. Aí ele consegue um carro. Claro que ele tem dinheiro para pagar seguro, nada disso e tal. Pumba, ganha o carro dele, rouba o carro dele. O que é que, para que serve botar alguém em cana se você não vai ter seu carro nunca mais, porque o carro foi para o desmanche de cada um? Olha que sentido estúpido da vingança. É o sentido estúpido, burro, burro. Porque você perdeu, o cara perdeu aquilo que era o sonho dele. Ele quer o carro. Para o Estado, as pesquisas mostram, para o Estado é mais barato ele dar o carro, te ressarcir, porque se o Estado é para todos, desculpe. Se o Estado é de direito democrático para todos, me desculpe, para mim. Você tem que me ressarcir. Senão é que desapareça. Você percebe que o discurso abolicionista é muito. Ele tem uma certa inteligência, eu acho. Não é? Então, você reduz os custos, não é, do Estado, com prisão, administração do preso, carcereiro, etc., e encontra soluções que a gente chama de respostas percurso. Por quê? Porque não é uma resposta, você não dá uma sentença, não é? Mas você chega em comum acordo a uma resposta. Não é? E essa resposta ela tem um certo percurso, que envolve as relações entre as pessoas, o sujeito que fez, etc. Você vai achar que então ele não vai cometer mais infração nenhuma. Uma sociedade de propriedade, você não vai cometer roubo e furto, que são
as infrações mais regulares, aí você tem que acabar com o regime da propriedade, isso é uma outra história. Mas veja, por que os reformadores penais não suportam o abolicionismo? Por quê? Põe em risco o seu títulozinho, o seu poderzinho, a sua capacidade de ser a consciência e pronunciar seu pena. Aí os mais cabotinos do direito penal falam assim, o abolicionismo penal é uma maravilha, é uma utopia para o futuro. Cara, o cara está te destruindo, está te desqualificando, né? Eu acho que isso é desqualificar. Sabe, falar de utopia é uma besteira. É uma besteira. Não é? Acho que o Foucault, quando nós falamos de heterotopia, as práticas anarquistas, por exemplo, que faz agora. Faz agora. Não é? Utopia é isso, você faz agora. É heterotópico. Não tem. São vários lugares simultâneos, e não um lugar maravilhoso no futuro. Isso aí é uma questão platônica. A Ilha dos Bem-aventurados, que o cristianismo transformou em paraíso. Pô, calma lá. Não é? Então, isso é uma desqualificação. Ou então, os mais conservadores falam, colocam os abolicionistas no ostracismo, que é outra medida democrática, que as pessoas sempre esquecem que a democracia produz o ostracismo também. Jogar os caras no esquecimento. Não é? Ou então aparecem os reformadores, não é? Como foi colocado aqui pelo Guilherme, com as suas alternativas mirabolantes, o garantismo, não é? Que é a nova roupinha bem vestida dos rapazes e moças que defendem direito. Não é? Mas defende direito penal. Não é direito penal. Não é? Os direitos humanos, não vamos aqui entrar em detalhes sobre isso, mas garantia de direitos humanos é por meio de punição. Lei Maria da Penha, criminaliza a homofobia, tudo tem que ser, tudo não, é o mundo da lei, né? As pessoas aí que sabem disso, sobre o direito. É o que não pode. Não é? Quando você acha que liberou sexualmente, não é? Não, uma parte, eu sempre acho que é um pedaço, não é todo mundo, né? Agora funciona pelo contrário, então quer punir os outros, entendeu? Então, isso é ressentimento, só tem ressentimento nisso. Eu fico meio estarrecido assim, a liberação sexual, eu faço parte dessa geração da liberação sexual mesmo, tá? Que entrou de cabeça nessa história, que aprendeu com as mulheres a não ser mais machista, não é? Nada, aprendeu com as mulheres doidas, e no fundo quem fez a liberação sexual foram as mulheres, não foram os homens. Os homens entraram os disponíveis a se deixarem atravessar por isso, perfurar na sua topografia, não é? Foram esses que entraram. Agora, hoje em dia, eu assim, fico meio sem graça assim, de conversar. As pessoas se casam, nós queremos casar. Puta merda, tudo isso para acabar em casamento, careta, burguês. Não é? Não, mas tem os nossos bens. Bem, cara, tem tanto jeito de você fazer garantia dos seus bens, mas também precisa casar. Quer dizer, tudo que era liberação, não bota muita fé na liberação, não. Tem muita gente que acha liberação. Liberação não é. Lembro sempre do Pinel. O Pinel liberou o louco das correntes, aprisionou dentro da psiquiatria. Liberou o sexo, os liberados estão se aprisionando no casamento. Aí é a coisa de a gente estar atento, né, nessa atividade do pensamento sobre o próprio pensamento. Não é? Como é que a gente vai analisando isso, porque não dá para generalizar, mas isso é uma tendência. Às vezes é bom ser sociólogo, para ficar vendo essas tendências, para onde vai, para onde não, sabe? É meio chato fazer esse tipo de trabalho, mas ele é importante, ele é muito importante. Eu não estou nem aí se diminui o seu sofrimento, por exemplo, você casar, vai cagar, cara. Isso é irrelevante. Eu sei que você me pague £1 por sessão. Não é? É
isso, né? Você parou um palco sessão para mim, compreendi tudo. Aí eu faço aquele sapo, né? Planta, sapos todos, jogou milzinho, vai embora. É isso. Tô fora. Acho que a gente não ganha nem a psicologia, nem a psicanálise, ganha com isso. E hoje ganha menos ainda. Né? Porque hoje a psiquiatria está voltando a tirar o toque de língua. Né? E na sociedade de controle não existe mais a distinção normal e anormal. A sociedade de controle introduziu a noção de transtorno. Todos somos transtornados. Já nascemos com transtorno. Todos somos, para todos nós, toda uma medicina, uma farmacologia capaz de responder aos nossos transtornos. Prozac de lado, Ritalina, conserva. Vou perguntar aqui para a moçada, que quando eu pergunto na aula, os estudantes escrevendo no meu grupo, quem tomou Ritalina ou conserva? Aluno, só do braço.